Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu para que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: Olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar. Naquele mesmo instante, pés e tornozelos dos homens ficaram firmes. Deu um salto, pôs-se em pé, começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que acontecera. Coloca a mão no seu coração, Paizinho, esta palavra é tua e digna de toda aceitação. A palavra é vida, ela é Cristo e ela se move entre nós. Pedimos nesta manhã que o Senhor fale conosco, Senhor. Que o Senhor traga sobre o nosso coração tudo que o Senhor determinou para esta manhã. Se cumpra o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma história muito linda, onde nós percebemos um milagre do Senhor acontecendo na vida de um homem. E eu quero te dizer que o nosso Deus, ele continua sendo um Deus de milagre. Nosso Deus não mudou, Everton, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aqui nós vemos dois contextos. Contexto onde que nós temos o relato de pessoas paralíticas, de uma pessoa paralisada, paralítica, e um contexto de pessoas que não eram paralíticas, tá? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês olhassem, quando nós olhamos para essa situação, primeiro eu quero falar sobre a vida desse paralítico, desse homem aleijado, né? Desse homem que dependia de outras pessoas. Olha, desde a sua nascença ele tinha essa situação de ser coxo, de ser aleijado. Ele dependia de uma pessoa que diz que pegava ele e colocava ele na porta chamada Formosa, na porta onde pessoas passavam algumas vezes durante o dia, durante a semana, meses, várias pessoas cruzavam a vida daquele homem. Ele estava na porta de um templo. Imagina que este homem, desde nascença, né, ali, a gente não sabe quanto tempo ele ficava ali, se era o dia todo, se era alguma parte do dia, mas parece que era uma frequência ele estar na porta formosa do templo. Era um homem que dependia de outras pessoas. Era um homem que, talvez ali na porta do templo, né, ele escutava do lado de fora, talvez alguns hinos, talvez algumas ministrações, mas ele nunca podia entrar dentro do templo, né? Esse homem talvez era cercado de medo, pedia esmola porque precisava comer, né? Precisava sobreviver. A Bíblia não fala ao certo, mas se ele pedia esmola porque havia uma necessidade vigente. E ele não sabia se o que ele iria ganhar de esmola iria suprir. Enfim, devia ser uma vida muito difícil. Medo, insegurança, né? Limitado a pessoas carregar ele e colocar na porta do templo. Limitado a pessoas dar esmola. E esse homem, né?
Várias pessoas cruzavam o dia dele, mas um dia, duas pessoas diferentes cruzaram o dia dele. Mas eu quero te dizer que antes de Pedro e João se dirigir a ele, provavelmente muitas pessoas se dirigiram àquele homem. Muitas pessoas que talvez deram do que sobrava. Muitas pessoas talvez não deram nada porque tinham nojo, talvez, dele estar ali sendo um pedinte. Talvez muitas pessoas até deram, tentando barganhar, né? Compensar as suas culpas, compensar os seus, pagando como se fosse dívidas que a gente sabe que não paga. Então, eu vou fazer algo de bom para que talvez o meu crédito com Deus seja melhorado. Várias pessoas passavam por aquele homem. E poucas, quase ninguém, ou simplesmente Pedro e João fizeram a diferença na vida daquele homem. E eu posso considerar que essas pessoas que passaram por este homem durante vários anos, frequentadores do templo, também eram paralíticos. Haviam paralisias neles, paralisias de conformidade, eram paralisados na conformidade. Um enfermo na beira de um templo, né? Talvez nunca ofereceram algo de uma oração, ou vamos entrar para dentro do templo, vamos te carregar lá na porta onde o sacerdote está pregando, para que você conheça algo de Deus, enfim. Este homem, se você perceber o versículo 5, diz que quando Pedro chama a atenção deles, dizendo, olha para nós, ele olhou com tanta atenção na expectativa de receber algo dos homens. Ele tinha expectativa, e naquele momento era expectativa de receber algo de homens. Mas eu quero dizer sobre o outro cenário, que agora a gente vai falar do Pedro e João, né? E o Pedro e o João, eles estavam indo ao templo na hora da oração. O Pedro, se a gente entender quem que é o Pedrão. Pedrão é o bocudo, o Pedrão é o que foi chamado da pesca, da profissão pescador para ser pescador de homens. O João, um discípulo amado, né? Talvez o que a gente tem mais contexto de inclinar o seu ombro, o seu pescoço, o seu rosto sobre os ombros de Jesus, né? Buscava ter intimidade com o Senhor. O João, que recebeu a revelação do Apocalipse, do que vai acontecer na escatologia, no final do tempo. Dois homens que tinham experiências com Deus, que tinham dentro de si coisas a mais que poderia ofertar para qualquer um que cruzasse diante deles. João e Pedro e João, eles tinham algo que poderia ser ofertado de diferente para a vida daquele homem. E eu queria que você entendesse que talvez nesses dois contextos, nós podemos hoje ser paralíticos. Nós podemos hoje estar vivendo paralisias em algumas áreas da nossa vida. Nós podemos hoje estar com algumas áreas da nossa vida que nós precisamos que um Pedro e um João venham ao nosso encontro, trazer algo que eles possuem e que possa mudar a nossa paralisia. Talvez uma paralisia emocional, uma paralisia financeira, uma paralisia ministerial, uma paralisia no seu casamento, uma paralisia nos seus conflitos interiores, uma paralisia que não está deixando você em movimento. E a gente entende que o Espírito de Deus é movimento. A primeira referência que nós temos do Espírito Santo é Ele movendo sobre as águas, é Ele se movimentando sobre as águas. Então a gente precisa entender que Deus não quer ninguém paralítico em nenhuma área da nossa vida. A gente precisa entender que Deus quer que a gente se movimente, porque o movimento é vida e a vida está no Espírito de Deus. E o Espírito de Deus quer movimentar áreas que talvez você não queira, talvez você não quer mexer nisso, mas o Deus muito educado, cauteloso, nunca vai te desrespeitar, né? Ele vai te levar a circunstâncias e situações para que você entenda a sua necessidade.
mas Ele nunca vai arrombar a porta de ninguém, porque Ele bate e se você abrir, Ele entra. E Ele senta, e Ele ceia, e Ele te anuncia coisas tremendas. E esse paralítico, e aí a gente pode pensar em paralisias, situações que na nossa vida a gente não enxerga recurso, a gente não tem esperança, a gente está sendo perseguido por um medo, a gente se sente inoperante. Você já se sentiu assim? Sim ou não? Já teve situações da sua vida que você viveu isso ou que você vive? Sim ou não? E eu quero te dizer que está tudo bem. Eu preciso te dizer que está tudo bem, tá? Que no mundo tereis aflições e o Senhor nos convida a ter bom ânimo. Que o Senhor está conosco. Ele prometeu: eu estarei com você, Vanessa, até a consumação dos séculos. Não importa se desertos, não importa se rios de água cristalinas e fresca, o Senhor, Ele está nos dois cenários. O Senhor está nos mais altos montes e o Senhor está no mais profundo de qualquer abismo. Pronto para que a gente receba dEle algo que Ele deseja fazer num determinado tempo dEle. E quando estes homens, Pedro, João, se aproxima desse paralítico, João possuía algo que podia mudar a vida daquele homem para sempre. Mas o que aquele homem desejava era algo que suprisse ele temporariamente. Ele precisava, Claudinha, de uma esmola. Mas Pedro e João possuíam algo que poderia mudar a vida dele por completo, dar uma transformação geral. Pedro e João tinham algo muito a mais do que uma esmola para dar para aquele paralítico. Pedro e João tinham muito mais do que isso. E a gente entende que o que Pedro e João tinham era a presença de Deus. Era a presença de Deus que estava sobre aqueles discípulos. Nós sabemos que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que quem crer do seu interior fluirão rios de água viva. E que nós somos morada do Espírito Santo. Pedro e João tinham passado por esses exemplos que eu falei. Eles tinham verdadeiramente sido libertos, livres, por conhecerem o Filho de Deus. Só há um libertador, seu nome é Jesus Cristo Nazareno. Nenhuma outra estratégia liberta o homem do estado caótico, pecaminoso de morte. Somente Jesus é capaz de libertar o homem. Não é frequentadores de igreja, não é terapias, são ferramentas sim que podem contribuir, mas a libertação está na pessoa do Filho de Deus. A verdade é Cristo. A verdade é a pessoa de Jesus. E quando passamos por esse processo, rios fluem de nós. Então, quando Pedro e João estavam entrando naquele lugar, rios estavam envolvendo aonde ele andava. Águas purificadoras, correntes poderosas de água estavam passando por onde aqueles homens passavam. Porque eles eram habitação, eles eram o endereço do Deus do milagre, eles eram o endereço do Deus que faz o que aquele paralítico precisava. E a primeira coisa que chama atenção nessa relação de Pedro com o paralítico, ele diz assim: olha para nós. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre esse olha para nós. Nós temos que estar prontos, como Pedro e João, para doar aquilo que nós possuímos, aquilo que nós temos em nós. Quando eu quero dizer para você, se olha para nós, fixando o olhar naquele paralítico, ele fixa o olhar e o seu olhar comunica, ele diz assim: olha para nós.
Eu queria falar sobre essa situação de olhar para o outro. Nós estamos num mundo muito egoísta, em que nós olhamos para nosso umbigo. Nós estamos hoje num mundo em que nós, muitas das vezes, não paramos para olhar o outro. Não fixamos olhar de amor, muitas das vezes. Esse olha para nós é algo que nós precisamos entender nas relações. Nós precisamos começar a olhar quem está do nosso lado aí, ó. Nós precisamos olhar um ao outro e enxergar com o olhar de Deus, não com o olhar humano, mas com o olhar de Deus. O egoísmo não permite nós olharmos para o outro. A arrogância não permite eu perceber o outro. A altivez não me permite se colocar no lugar de ninguém. Olha para quem está do seu lado. Talvez você, com o seu olhar natural, você consegue enxergar que essa pessoa está arrumadinha, está cheirosa, está com um tênis legal, está com um cabelo diferente, está com uma roupa de uma cor diferente. Mas não é esse olhar que a gente precisa desenvolver. A gente precisa do olhar que fixa, do olhar que diz assim: está tudo bem. Do olhar que expressa o aquecimento para o milagre. Do olhar que expressa o aquecimento para o consolo. Do olhar que expressa o aquecimento do cuidado. Olha para nós. Diz um ditado que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E a Bíblia diz que se a luz dos seus olhos que estiverem em ti forem trevas, quão grande? Trevas serão. Há um poder no nosso olhar. E eu queria explorar sobre isso, pensando nessa relação. O Senhor tem olhado para você, com um olhar de amor, com um olhar de vida, com um olhar de: eu estou aqui, Lúcia. Eu estou aqui, Lúcia. Nada na tua vida me pega de surpresa. Lucas, Mari, eu estou aqui. Eu estou olhando essa situação. Os olhos do Senhor se inclinam. E olha só, Ele responde a esse olhar. Ele fixa os olhos, Manu, com tanta atenção, porque ele diz: agora vai sair o dinheirinho para o meu lanche. Agora vai sair o dinheirinho, Lani. Agora ele vai botar a mão nesse bolso e vai colocar uma esmola boa para mim. Ele fixa o olhar e ele coloca uma expectativa. Diga assim: expectativa. No homem. Agora esses dois, tanta gente, Everton, passa aqui, mas esses dois inventou de parar. Então esses dois agora vai resolver a minha vida. Que será que vem? Cinquentão, senhão, um pix, né? Hoje na esmola a coisa está tão evoluída que se você fala às vezes no semáforo assim: não, eu não tenho nada aqui. Ele fala: não, mas eu tenho maquininha, você quer passar cartão? Eu tenho Pix. A coisa hoje é outro naipe. Naquela época, nossa, tinha que vir alguma coisa. Ele tem uma expectativa. Uma expectativa tipo assim: o meu dia hoje vai ser resolvido. Talvez eu vou conseguir bater a meta do meu dia hoje. Esses dois pararam. Mas amanhã ele estaria ali de novo. E de novo. E de novo. E de novo.
colocou expectativa e ela foi frustrada? Sim ou não? Tá tudo bem. Isso faz parte do desenvolvimento. As nossas expectativas precisam muitas das vezes ser frustradas. É necessário isso. E está tudo bem, você não é o único da face da terra que terá suas expectativas frustradas. E não foi só uma, você terá muitas outras ainda, tá? Muitas outras expectativas irão ser frustradas. Ele tinha expectativa de receber algum dinheirinho. Qual que é a qualidade do que você quer receber hoje de Deus? Esmola? Que qualidade do seu pedido hoje tem sido feita para o Senhor? Está esperando na porta do templo receber uma esmolinha? Porque eu quero te dizer que o teu Deus não é Deus de esmola. O teu Deus é Deus de plenitude, o teu Deus é Deus de vida, o teu Deus é Deus de restauração. Aquele pedido, aquele olhar era assim, qualquer coisinha que vir tá bom. A gente precisa pensar sobre a qualidade das nossas orações. Porque tem uma oração que jamais deixa de ser respondida. Existe uma oração, um tipo de oração, um perfil de oração que nunca deixará de ser respondida. Aquela que é segundo a palavra e segundo a pessoa de Deus, em nome de Jesus. Tudo que você orar baseado no que está escrito, será concretizado. Tudo que você orar baseado no que está no caráter de Deus, tudo que você orar baseado no que está na pessoa de Deus, no propósito de Deus, isso será respondido com êxito, com sucesso. Tiago nos adverte, Tiago nos orienta, que muitas das vezes nossas orações não são respondidas porque nós oramos mal. Existe a possibilidade de ter uma oração mal? Tiago nos orienta que muitas das vezes a nossa oração não é respondida porque ela é voltada para o egoísmo, para si próprio, para os seus prazeres. Lembra quando eu falei do olhar para o outro? Que a arrogância, que o egoísmo nos leva a não enxergar o outro. Tiago orienta isso no capítulo 4. Vós não recebeis porque pedis mal, pedis para vossos próprios deleites e prazeres. Eu quero te dizer que deleite e prazer é algo do coração de Deus. O Salmo 37 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Deus quer satisfazer, Tainara, o desejo do seu coração. Deus quer. Mas ele tem um pré-requisito. Agrada-te, seja agradável a mim. O que é ser agradável a Deus? É se colocar na sua presença, é se colocar na sua posição, é se colocar no propósito da obediência. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O Senhor diz, pede, Zé, pode pedir, dá-se-vos-á. Bate, porta vai se abrir. Procura, encontra. A pergunta é, para dar tem que pedir. Para a porta abrir tem que bater. Para encontrar tem que buscar, tem que procurar. Então existe um princípio. Mari, existe um princípio. Ele está garantindo para você que se você pedir, eu vou te dar. Mas eu preciso que você peça. Aí a gente diz assim, mas Deus já sabe o que eu preciso.
Deus já entende o que eu sei, o que eu preciso. Mas Deus tem prazer, Jorge, em ouvir a tua voz. Sua voz é única. Entre milhares de vozes, Ele consegue identificar a sua. E Ele tem prazer em ouvir a sua voz. Ele quer. Isso chama-se comunhão. Quer receber coisas do Senhor, mas não pede. Aí você pergunta, tem orado sobre isso? Mas tem buscado aprender sobre isso? Tem batido na porta de Deus sobre isso? Essa relação, ela é íntima. Essa relação é de intimidade. Pedir e achar, pedir e dar-se, buscar e encontrar, bater e abrir, é relação de intimidade, de persistência, é relação de perseverança. É relação em que Deus é o seu tudo, Lúcia. Em relação, Júnior e Josi, em que Deus ele é o completo do incompleto que vocês são. O contrário é quando eu uso Deus para ser um acessório. Quando eu não peço e quero receber, quando eu não busco e quero que encontrar, quando eu não bato e quero que porta se abre, a gente acha que Deus é acessório. É o anelzinho que você coloca, é o perfuminho diferente, não é desse jeito. Deus, Ele quer, Ele tem prazer em ser o seu tudo, o seu melhor amigo, aquele que descia no Éden para conversar, para caminhar com Adão e trocar ideias. A qualidade da nossa oração não pode ser esmola. A qualidade da nossa oração tem que ser assim, Deus, está escrito. Está escrito o que a tua palavra diz em relação a isso. Quero viver isso. Está escrito, Senhor, isso. Isso não é uma historinha. Isso é um fato, uma verdade. Eu quero que isso aconteça na minha vida. Qualidade das nossas orações. A expectativa, vai vir um dinheirinho. Ó a resposta no versículo 6. Pedro olha para ele. Diz assim, não tenho ouro. Não tenho prata. Foi-se o meu almoço. Foi-se o dinheirinho que eu precisava. Foi-se o que eu estava precisando. Ele queria um ouro, ele queria a esmola, ele queria a prata. E o Pedro já fala assim, não tenho ouro, não tenho prata. Ah, mas por que você parou aqui então? Por que você parou aqui? Nesse primeiro momento, eu quero te dizer assim, é desconfortável ouvir não, né? É desconfortável ouvir não. Filho, filha, ouve muito não. Né? Papai fala bastante não, né, Gabi? Né? Quais pais aqui, pais falam não? Ô, glória! Quantos filhos aqui que fomos filhos e recebemos muito nãos? Tá tudo bem, não tá? Ó, quero falar para vocês, jovens lindas, adolescentes, é normal receber não, tá? Isso acontece em toda casa. Recebe um não. Ó, não tenho ouro, não tenho prata. Aí a gente pode falar assim, acabou, né? Porque o que eu queria era ouro e prata, ele não vai me dar? A solução não está chegando? Muitas das vezes a gente, quando ouve um não, a gente encerra o nosso coração. A gente faz birra com Deus. A gente fica bicudo, mal-humorado. Terceiriza problemas nossos para com Deus. Encerramos o nosso coração. Não veio ouro? Não veio prata? Não quero. Mas eu quero dizer que Deus, presta atenção, Deus é poderoso para fazer, Renato, mais do que você pede, mais, Cristina, do que você pensa.
Deus não está limitado à nossa fragilidade de oração. Ele pode fazer mais. E Ele pode, como Ele quer, Robson, fazer mais. Mas o não, só para exemplificar, não é uma proteção. Quero te dizer que muitos não que você recebe de Deus, Deus está te protegendo. Não é uma proteção. Alguns nãos que nós damos para os nossos filhos e nãos que a gente receberam dos nossos pais nos protegeram de muitas coisas. Nos blindaram de muita coisa. Então valorize o não. Aprenda a dizer não. A gente precisa ser feliz aprendendo a dizer não. Diga assim, eu vou aprender. Porque às vezes eu tenho que dizer não. E tá tudo bem você receber não, viu, Magal? Se você receber um não do pastor Fernando, tá tudo bem. Ele continua sendo, leve em consideração os inúmeros sims que eu dei para você. Tá tudo bem. Aí eu tenho um ditado muito legal que diz assim, primeiro, é assim, gente, prata e ouro é bom, não é? Sim ou não? Oh, glória! Nós queremos prata e ouro? Sim, né? Mas eu quero dizer, não resolve a sua história. Você pode ter toda a prata e todo o ouro do mundo, não vai resolver a sua história. Marquinhos vai falar um pouquinho sobre isso no curso de finanças, na ministração de finanças. Prata e ouro não te traz garantia nenhuma. Pelo contrário, tudo vai enferrujar. Tudo vai enferrujar. Às vezes nós estamos na expectativa de que resolve a nossa vida. Você já ouviu isso, né, dona Bernadette? Já ouviu isso, Rogério? Se eu ganhasse na cena, se viesse um dinheiro, se surgisse algo na minha conta, se um bom dinheiro chegasse para mim, eu só dizer para você, interiormente a tua vida não vai mudar em nada. Nada. Não tem poder para mudar o que está aqui dentro. Tudo vai enferrujar, tudo vai acabar. Se você, quando ser recolhido pelo Senhor, não levará nada. Nós sabemos disso, não sabemos? Se o Senhor hoje me recolher, não leva nada. Se o arrebatamento chegar, nem a roupa nossa vai. Nem esse corpo vai. Ele vai ser transformado em outro. É nada. Mas isso é um assunto para um outro momento. Mas se você já... Pedro fala o seguinte, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho... Mas o que eu tenho eu vou te dar. Já viu um ditado? Que diz assim, ninguém consegue dar o que não tem? Fato. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. A gente só dá para o outro aquilo que nós temos. Eu não posso prometer dar algo para a Gi que eu não tenho. Porque ela vai ter uma expectativa de querer receber, mas eu não tenho condições de dar aquilo para ela. Dizer que você vai dar algo para alguém e você não dá, isso é mentira. Eu não estou dizendo algo material, não. Eu estou dizendo contextos de relacionamentos. Às vezes você não consegue dar alegria porque você não possui. E a gente precisa trabalhar em Deus sobre isso. Você não consegue dar paciência porque você não possui.
Você não consegue acolher porque você não possui. Só que eu não posso ficar na porta do templo sentado esperando isso acontecer. Eu preciso procurar ter aquilo que Deus quer que eu possua para dar para o outro. Deus nos dá aquilo que Ele possui. Deus te deu aquilo que Ele possui. Deus está dando para você aquilo que Ele possui: amor, misericórdia, perdão, esperança, renovo, avivamento, cura, libertação, saúde, vida. Tudo isso possui, tudo isso está em Deus. E pronto para te dar, pronto para que você tenha. A pergunta é: você quer? Você deseja? Ou você ainda está esperando a prata e o ouro? Ou você traçou que uma solução é prata e ouro? Porque muitas das vezes nós traçamos soluções para as nossas histórias que não são as soluções que Deus traçou para as nossas famílias. Às vezes, André, nós desenhamos que Deus tem que vir por esse caminho. E Deus está dizendo: hello, estou aqui, ó, do lado de cá. Não, mas eu acho que você tem que vir para cá. Eu acho que o Messias devia vir num cavalo branco, poderoso, com um exército grande, e dominar Israel e acabar com o Império Romano. Não, ele veio numa manjedoura, ele veio na pobreza, ele cresceu e ele foi morto, mas ele ressuscitou. Quebra, às vezes, os princípios que nós desenhamos da maneira de Deus agir. Ele é soberano, Ele sabe. Ele sabe as suas dores, suas necessidades. Mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Ele fala em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. O que Pedro e João tinha? Pedro e João tinha o poder da pessoa, da presença, da vida do Cordeiro. O que eu tenho, eu vou te dar. Não é ouro, não é prata, mas eu tenho. Em nome de Jesus o Nazareno, põe-te de pé, levanta e anda. Suficiente. Suficiente. Tudo que você tentar drenar para a sua vida, que não tiver base nesse nome, não vai subsistir. Cedo ou tarde vai cair. Preste atenção nisso. Tudo que você tentar estabelecer que não estiver base e fundamento no nome de Jesus, na pessoa, na presença dele, vai cair. Vai ser grande a ruína. Por isso, alicerce suas emoções na pessoa de Jesus. Alicerce sua profissão. Pergunte para Deus, jovens que estão para tomar decisões, o que serão no futuro de profissão. Pergunte para Jesus. Deus já esteve no teu futuro, Júlia. Teu futuro não é uma surpresa para Deus, não. Alicerça todo o teu ministério, teu chamado, tua família. É fácil? Não, é remar contra o mundo. É remar contra valores, é remar contra facilitadores. Porque o mundo tem facilitadores que o Senhor rejeita. Muitas pessoas passaram por aquele homem e não tinha talvez além de um sobrado para dar. Mas Pedro e João dizem assim: eu quero te dar, em nome de Jesus o Nazareno. Você vai se levantar e você vai se colocar de pé. E ele segura ele pelas mãos e ele dá um salto, ajuda ele a levantar. E eles, os seus, dizem que os seus pés e tornozelos se firmam. Diz assim: pés e tornozelos se firmam. Agora eu quero trazer uma prefiguração disso.
Meu amado, seus pés precisam estar firmes. Está falando de raízes. Seus pés precisam estar firmados no que a palavra de Deus diz. Seus pés precisam estar firmados no sonho de Deus. Seus pés têm que estar com raízes nos projetos de Deus. Seus pés se firmaram, se tornaram firmes. Ele se pôs de pé e ele entra para dentro do templo. É hora de Deus tocar em paralisias da sua vida e te fazer se colocar-se de pé. É hora de Deus movimentar áreas da sua história e te colocar em pé. É hora de Deus fazer coisas extraordinárias na sua família, Vi, na sua família, Andréia, na sua família, Renato. Deus está dizendo, firma os pés. E, sabe, não é para ficar fora do templo. Entra para dentro do templo, aquele homem entra saltando, celebrando sua vitória. Ele antes era paralítico e agora ele está curado. E ele entra adorando. E ele se torna um impacto para todos que estavam ali. A presença de Deus se manifestou. A presença de Deus, quando manifesta, ela traz a mudança de cenários. A presença de Deus manifestou na vida daquele homem, ele firmou seus pés, ele saltou e agora ele estava no templo, adorando, louvando a Deus. Versículo 8, versículo 9 diz assim, e deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formosa do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade do que acontecera. Deus impactou a vida daquele homem. O Senhor fez um milagre na vida daquele paralítico. O Senhor fez algo extraordinário na vida daquele homem. O Senhor operou maravilhas na vida daquele homem. Curou a sua paralisia. Antes estava na porta, agora está dentro do templo. Você pode mergulhar. Hoje você tem acesso. Não é para você mais viver na periferia da manifestação de Deus, mas você precisa viver no centro da manifestação de Deus. O que quer dizer isso? Deus quer manifestar na sua vida. Não é o que Deus fez na vida do seu pai, não é o que Deus fez na vida da sua mãe, mas agora é o que Deus quer fazer na sua vida, na sua história. Essa turbilhão de pensamentos, de complexos, de lutas na sua mente, Deus quer entrar nisso e dar um basta. Acalmar o teu coração, fazer você ter intimidade com Deus, saber que o teu Deus é um Deus vivo e poderoso. Não é uma igreja, não é frequentar a igreja. Sim, Deus te chama para ser diferente de muitos. Pedro e João foi diferente de milhares que passavam por aquele lugar. Pedro e João foram diferentes de muitos que cruzaram a vida daquele homem. Seja um Pedro e João na vida de alguém. Seja um Pedro e João na vida de alguém a partir de hoje. Leve aquilo que você tem. O que você tem? Leve aquilo que você tem. Você tem a presença, você tem a palavra, você tem o perdão, você tem consolo, você tem toque especial, você tem palavra. Você tem o nome de Jesus, você tem uma oração que você pode oferecer. Você tem um versículo, uma palavra de motivação, uma palavra de exortação, uma palavra que busca o arrependimento e mudança de vida. Oferece aquilo que você tem. Se abasteça para ter mais. Se abasteça para ser rios de água viva. Se abasteça para ter correntes de águas transformadoras através de você.
Não seja um paralítico. Não permita que pessoas morram no templo, na porta do templo. Não se conforme com pessoas morrendo dentro do próprio templo. Não seja você o que morre no templo. Há um Deus transformador. Quando olhamos a vida desse paralítico, você imagina agora, Júnior? Ninguém precisa me buscar no colo para levar na porta do templo. Ninguém precisa mais me dar esmola, porque a partir de agora eu posso começar a trabalhar. Talvez coisas que só o seu pensamento conseguia olhar, agora ele podia fazer. Talvez, se ele foi uma criança que viu outras crianças jogando bola, agora ele podia. Você entende que Deus te chamou para ser livre? Deus não quer cadeias em nós. Deus não quer prisões em nós. E isso está fundamentado na pessoa de Jesus. Isso está alicerçado na pessoa do Senhor Jesus. É Ele que tem o poder para mudar a tua história. É Ele que tem poder para transformar a sua história. Não queira receber esmola, meu amado. Há um sacrifício vivo, pulsante por você. Não fique com os seus pés dobrados, impedidos de andar e correr. Há um Deus que quer firmar os seus pés, para que você viva o melhor dele na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, no seu ministério. Há um Deus para isso. Há um Deus poderoso para isso. E o que ele precisa? Ele precisa de você dizendo, eu vou ficar de pé. Eu vou, Deus. Aquele homem, ele não deixou passar a oportunidade. Ele pegou a presença e ele deixou-se ser levado por ela. Você nesta manhã pode pegar a presença e deixar-se ser levado pela presença. Ser levado pela presença não é estar num culto de domingo, apenas. É fazer valer o teu chamado. É fazer valer aquilo que Deus te entregou. Porque o que Deus te entregou, Ele vai voltar e vai dizer, o que você fez com o que eu te dei? Multiplicou, reduziu ou paralisou? Eu queria que você se colocasse de pé. Queria que o Ministério da Música viesse aqui.
Quem está aqui? Quem é a principal pessoa que está aqui? Quem? Quem? Por que você sabe disso? Porque ele disse que se tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, ele se faria presente. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Nós estamos reunidos no nome de Jesus. E a pessoa de Jesus se faz presente. O que impactou a vida daquele paralítico? Qual foi o impacto na vida daquele paralítico? A pessoa de quem? Pessoa de quem? A pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. O que impactou a vida daquele paralítico foi a pessoa de Jesus. Talvez a gente falar, se eu tivesse o ouro e a prata hoje, eu posso te dizer com toda certeza, não seria diferente. Talvez só Deus e você sabe a paralisia. Talvez como Naamã, que vestia suas armas de guerra, representando batalhões, talvez você veste, mas você sabe que quando tira aquela roupa da batalha, lá no quarto, você enxerga as tuas lepras. Mas diante do exército, você está fardado. É hora de Deus curar essa paralisia.